Olá, bom dia! Primeiro programa de 2017, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017. Feliz ano novo para você. Agora sim, em 2017, finalmente, eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o professor, especialista em marketing político, Iberê Cirna, e o médico Jorge Tadeu Rogas. Obrigado pela presença de vocês. Feliz ano novo para vocês. Primeiro programa do ano. Contrato renovado, Iberê? Eu queria agradecer a direção do programa e da TV pela renovação do contrato. Eu fiquei muito feliz. Participou do último programa do ano e do primeiro também. É um prazer sempre estar na companhia de vocês e dos telespectadores. Prazer é nosso. A partir de agora, então, eu começo a te chamar de professor. Muito Viramos o ano, eu acho que é em sua homenagem mesmo. Nada como um ano novo, né? Jorge, prazer receber você aqui. Obrigado pela presença novamente. Bom dia, Paula. Passou bom dia, bem Iberê. de festas? Tudo ótimo. Um ótimo ano para todos nós e um prazer estar aqui novamente. É o que a gente torce, né? Porque as notícias são sempre aquelas, mas a gente continua, pelo menos vira o ano com um pouco mais de expectativa de boas notícias para você, telespectador. Abrimos com notícia nacional. Promessas de medidas de austeridade e mais eficiência na gestão pública marcaram os discursos de posse dos prefeitos das principais cidades brasileiras neste domingo. Alguns reclamaram da situação que receberam as contas municipais e já anunciaram ações para ajustar as finanças da cidade. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, disse que é tempo de cautela e que a orientação geral é de que é proibido gastar. Em São Paulo, o prefeito João Dória, do PSDB, prometeu inovação em sua gestão e logo cedo, próximo das 6 da manhã, já dava entrevistas para as rádios nas ruas de São Paulo vestido de gari. As últimas eleições, a população preferiu candidatos mais conservadores ou que se apresentaram como não políticos. Pergunto para os nossos convidados, será que podemos afirmar que essa é uma tendência de gestores, que gestores tenham mais espaço na política? Até caiu a tampa da caneta. Olha, primeiro eu gostaria de alertar aqui ao nosso telespectador, gravem bem esses discursos. Até porque o Brasil é o país do falatório. Todo mundo que assume um cargo fala, promete, chora, faz. Passado um tempinho, eu começo a resmungar da gestão anterior. Isso é uma coisa que me preocupa. Como se, quando se candidatou, não sabia a situação do município. Então, assim, vamos acreditar, né, que isso tudo que está sendo falado vai ser executado. E que não vamos buscar desculpas para os antecessores. Vamos ver se isto realmente se configura. Pelo menos ainda estamos na esperança, né? Vamos ver. Todo mundo começa muito bem, é um aplauso, vamos fazer economia, vamos fazer isso, fazer aquilo. Vamos, assim, não ter memória curta. Vamos gravar isso aqui e cobrar, sim, dos políticos no dia a dia da administração, que eu acho que é o mais importante. Doutor, acho difícil uma prefeitura hoje que não esteja numa situação de contenção de gastos nessa crise brasileira, né? Sim, Paula, e assim, em relação ao que nós estamos discutindo nesse momento, eu acho que o Brasil vive uma oportunidade, uma janela de oportunidades, no sentido de que realmente há um descrédito com o modelo político que estava vigente até o momento, com a questão das promessas, do negócio do comer pastel no final da feira, e existe realmente uma oportunidade para pessoas que têm outro tipo de foco. A minha dúvida é se essas pessoas que estão aproveitando a oportunidade são realmente as pessoas ideais. Eu não me inspira muita confiança essa questão caricaturada do prefeito se vestir de gari. Está muito manjado, exatamente, né? Isso aí é um negócio até meio, eu acho até meio ingênuo, sim, porque não é ele trabalhar. Eu não sou cidadão de São Paulo, mas eu trabalho numa empresa de São Paulo. O munícipe de São Paulo não espera que o prefeito seja um bom gari, espera que ele seja um bom prefeito. Se ele fizer isso, ele já está fazendo muita coisa. E, na verdade, as pessoas preferem esses atos circenses, espalhafatosos. Primeiro, isso já começa muito mal, na minha opinião. Acordar cedo é obrigação, não é diferencial competitivo, né? E a gente já começa nesse sentido. Eu acho que não se resolve em 4 anos. A crise, essa festa
de gastos maiores do que as receitas não surgiu em 4 anos, surgiu ao longo de décadas, então não se resolverá em 4 anos. Assim como a crise da, desculpa te interromper, mas assim como a crise da Previdência vem ao longo de 100 anos aí numa decadência. Exatamente. O que acontece foi um aumento muito grande de cargos, a gente sabe que a escalabilidade do sistema público está muito exacerbada, ou seja, enquanto que no segmento privado, uma empresa focada, por exemplo, em saúde, tem 3,2 funcionários para cada paciente atendido, por exemplo, no sistema público nós temos 9. Então, esses erros de estruturação geraram esse grande custo, além da corrupção. Então isso não vai se reverter num mandato ou mesmo em 2 mandatos. É um trabalho que levará décadas, da mesma forma que para se consolidar ele também tomou décadas, né? Então, assim, eu não quero ser pessimista, eu acho que o ano está começando, mas é uma grande oportunidade que pode ser perdida pelo ralo se ela for aproveitada por pessoas inadequadas. Agora, doutor Jorge, só fazer uma colocação. É interessante que os prefeitos, nas suas bravatas de posse, entendem que será que passa na cabeça do prefeito que ele foi eleito prefeito e ele é chefe do executivo? O legislativo não alterou em nada, continua aquele velho e tradicional político, entendeu? Que o prefeito não vai fazer absolutamente nada se não tiver uma composição com o legislativo. Então nós temos que ter reformas profundas, inclusive na política, né? A famosa reforma política, para que possa dar a condição do executivo trabalhar. Todo mundo faz aqui, eu vou fazer, mas o prefeito vai ter que sentar na Câmara, lá vai ter que conversar com vereadores, não tem jeito. Esta é a estrutura política brasileira que vai, de alguma forma, também amordaçar o prefeito. Vai ter que negociar politicamente. Então, nós temos que passar por profundas reformas que eu não sei se o Brasil está preparado para aturar. E já como a gente está falando das posses aí dos prefeitos das principais cidades do Brasil, não tem como não falar. Eu acho que nunca, na história do país, em meio a tantas investigações, acho que nunca aconteceu de tantos prefeitos terem problemas para assumir. Alguns, vamos fazer uma reflexão rápida aqui, alguns não chegaram nem a assumir porque por preocupação de ser preso no ato. Outros saíram teve um que saiu da prisão, assumiu, e se não pagar a fiança hoje de R$300 mil, vai voltar para a cadeia. E teve outros que não assumiram, foram presos, e aí vem aquele jogo do legislativo para ver quem assume e tal. Então, assim, eu acho que nunca chegou, acho que, doutor, o senhor há de convir, nunca chegou numa situação nessa o país, né? Ao mesmo tempo que aparentemente está sendo feita uma limpeza, mas é muita sujeira. Acho que a gente nunca chegou numa posição como essa. Eu tenho a impressão de que, na verdade, grande parte já era desse jeito. Hoje existe mais mídia, existe uma difusão da informação em maior grau. Antes nós éramos muito dependentes dos jornais, né, principalmente jornais escritos, né, e hoje a internet acaba sendo cruel aí com a divulgação da informação. Agora, se por um lado houve muita punição, o sujeito foi preso, é importante lembrar que na semana entre o Natal e o Ano Novo, praticamente todos os políticos foram presos, foram soltos. A Câmara de Vereadores que saiu na televisão, que de 15 vereadores, 12 estavam presos, 12 foram soltos. O prefeito foi solto, não houve julgamento, porque nós estamos em recesso, não houve julgamento, eles foram soltos porque foram soltos. Para pagar a fiança, para gerar aí quase 4 milhões em fianças para os cofres e um critério que não foi o mesmo critério da prisão. Então, se por um lado houve essa sensação de que realmente estamos punindo, estamos investigando, por outro lado, o processo jurídico brasileiro permite que essas pessoas simplesmente sejam soltas, como se fosse um indulto de ano novo para tomar posse. O que traz à tona é que realmente em 2017 muitos nomes vão surgir e muitas pessoas podem ser punidas e estar fora do cenário político. Não vamos mudar o foco. Algumas pessoas poderão estar fora da prisão, algumas, porque eu acho que estão até ampliando a cela lá em Curitiba, porque
pelo que se lê das delações, nós vamos ter aí um contingente muito grande, né? Inclusive estão querendo contratar aquele avião, lamentavelmente, da Lamia, né, para ver se leva os políticos ali. O problema é se essa moda pegar, né, você paga a fiança e esse dinheiro vai para os cofres que precisa, mas gente, não... O que existe, assim, esse choque. Nós temos que, sim, preservar o direito do cidadão de defesa. Então, isso ninguém está questionando, né? Ninguém pode ser punido por ameaça, por delação. Existe a justiça, existe a lei. Agora, o volume é tamanho, né, que você fica estarrecido, que você fala assim, não é possível que uma Câmara inteira seja presa. Né? 12, tem aí, são com show pirotécnico, né? A emissora de TV é avisada, olha, nós vamos lá, eles levam o holofote, eles levam tudo, preparam tudo, aí os 12 são presos, vão para o camburão, o povo aplaude, quer dizer, nós viramos, isso aqui é um teatro. Aí ele vai para lá, e aí o judiciário, preservando aquilo que diz a lei brasileira, eu não estou aqui, se ele não foi julgado, pode ter feito o que fez, ele não foi julgado, tudo bem, vai para casa, até a hora que a justiça reassumir aí os seus postos e comece a julgar. Nós é que temos a sensação de também, precisa tomar um pouco de cuidado, qualquer delação hoje a gente já sai xingando o cara de ladrão. Calma, vamos, espere todo o caminho do judiciário para se chegar lá. Então nós estamos com essa sinistrose de que todo mundo rouba, todo mundo é ladrão. Calma, né? Vamos primeiro dar o direito de um cidadão, que é o nosso direito. Nós temos que nos colocar também no lugar dele. Imagine aqui, você pegar aí, doutor Jorge, o senhor, um médico conceituado e renomado, e por uma questão, até porque é muito jovem, por uma questão de uma moça que ficou encantada com o médico, falou, não, aquele médico tentou me... vai correr. Então, assim, a carreira de alguém fica prejudicada por uma delação, por uma coisa... entendeu? De uma vindita, de uma vingança. Então nós precisamos ter um pouco de cuidado também nisso. Lógico que eu não estou aqui defendendo o ladrão, não. Agora, crie todas as fases que tem que ser criadas até o final. Vai ter que ser preso, sim. É que nós ficamos preocupados em olharmos tanta gente falando que ele é ladrão, que ele rouba, que coisa, que a conta na Suíça, mas temos que esperar. Então, é lamentável que este é o grande foco da mídia brasileira e da mídia mundial quando se refere ao Brasil. É o roubo, a corrupção, é só isso. Nós não estamos vendo nada, absolutamente nada, que seja elogiável nesse país. Doutor, quer falar alguma coisa? Não, acho que o professor Iberê deixou claro aí que existe um tempo jurídico a ser respeitado, até por conta do direito à defesa. Eu acho que o único ponto a se acrescentar é que pelo menos um percentual da população brasileira espera por algum tipo de ação diferente, espera por outro tipo de atitude, por outro tipo de postura. Falta um pouco de honestidade no sentido moral da palavra, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas que estão envolvidas podem estar relacionadas à vingança e a um empacotamento desse processo de corrupção, mas, por outro lado, tem uma série de pessoas que são realmente culpadas e que, de certa forma, falta até hombridade para parar de falar em ser vítima, em ser perseguido, e falar, realmente, eu roubei e, infelizmente, vocês descobriram, né? Tal qual a gente vê em outros países, né? Alguns países, eu acho que a gente acaba sendo um pouco do foco da mídia no sentido negativo, porque muitos países, muitas culturas não compreendem a nossa incapacidade de assumir erros. Então, por exemplo, no Japão, o sujeito faz lá uma corrupção por causa de 100 mil ienes, se é descoberto, ele vai na televisão, pede desculpa, rasga a gravata, a família expulsa ele de casa, o pai deserda. Por quê? Porque tem todo um amparo moral, um conceito cultural de moral, de princípios, né? E aqui, o sujeito é culpado, é provado,
né? Ele é julgado, ele é sentenciado e ele vai para a cadeia falando que ele foi injustiçado, que ele foi perseguido. Ou seja, será que não tem um momento em que é mais bonito a gente ficar vermelho de vergonha do que amarelo de raiva ou verde de raiva? Não tem essa hora, não. A gente tem que ficar o tempo todo se envergonhando, né? Eu acho que esse ponto incomoda um pouco o sujeito honesto, de que chega uma hora que não adianta você ficar lutando contra provas, contra fatos comprovados e não a delação. Estou falando do futuro, né? Sim. Que é o sujeito tem conta mesmo, a conta está aberta. Por exemplo, a gente escutar um sujeito como o presidente da Câmara falar de uma estrutura chamada Trust, querendo aproveitar da ignorância do brasileiro sobre esse tipo de modelo para dizer que aquilo era justo. Então essas coisas incomodam bastante, né? Pior que infelizmente esse é o nosso cenário, né? E após um 2016 agitado no cenário político, deputados e senadores retornam do recesso parlamentar em fevereiro com temas polêmicos para tratar ao longo de 2017. Entre as pautas polêmicas que os congressistas terão que lidar neste ano estão as reformas propostas pelo presidente Michel Temer nas áreas previdenciária e trabalhista, a discussão do pacote anticorrupção, o socorro aos estados à beira da falência e a regulamentação do aplicativo Uber. Vale lembrar que o próprio presidente já declarou em entrevistas que, já que o governo dele não é conhecido pela popularidade, então que seja conhecido pelas reformas, inclusive a política. As propostas de Michel Temer, como para a Previdência, são importantes para a recuperação financeira da União. Falamos isso agora há pouco, né? Sim, eu acho que o bom brasileiro e que eu tenho absoluta certeza de que somos maioria nesse país, a gente tem essa expectativa de que o presidente Michel Temer aproveite essa oportunidade. É importante lembrar que por ele ter feito parte da chapa da Dilma, né, ele tem um apego menor a promessas eleitoreiras, a todo aquele marketing. Então ele realmente tem a oportunidade de tocar em feridas e que realmente vão ferir a sua popularidade, mas que podem marcá-lo na história do Brasil como o presidente que fez as mudanças necessárias para a nossa evolução. O comportamento nosso hoje como sociedade, ele é viral. Nós estamos matando o organismo em que nós vivemos e vamos morrer junto. Então essa questão da Previdência, ou da política, ou da reforma trabalhista, todas essas reformas sendo feitas são reformas que, se nós não entendermos a necessidade de médio e longo prazo, o Brasil morre junto com a ausência dessas reformas. E a pergunta, né, talvez a reflexão que fica é: por que essa dificuldade de nós entendermos a essência das reformas? Porque nós somos um país em que 80% da população trabalha hoje para trabalhar amanhã. Come o almoço pensando em como dividir para a janta. Nós não temos visão de médio e longo prazo, porque nós somos um país ainda com muitas deficiências sociais e socioeconômicas. Então, é muito difícil você pegar a média da população e falar: olha, vamos daqui a 5 anos pensar na Previdência. O sujeito não tem o que comer semana que vem. Ele não tem um dinheiro para comprar um presente de Natal para o filho. Então, como instituir uma visão de médio e longo prazo? Infelizmente, terá de ser de forma vertical, de forma impositiva, pelos executivos e pelo legislativo, como o professor Iberê muito bem colocou, com o apoio do legislativo. Então, essa é a grande oportunidade. Esperamos que ele aproveite bem e faça bem para a nossa sociedade. Aproveita que não está preocupado realmente com a impopularidade, né? E faz alguma coisa. Agora, eu deixei você para o final, né, Iberê? Tem essa questão aí, será que o recesso chegando ao fim, o Michel Temer vai para Berlinda de novo? A gente sabe que a chapa do Michel Temer ainda vai ser motivo do pessoal se reunir, votar, ver o que vai acontecer em relação à chapa Dilma e Temer. Dilma e Temer está no Tribunal Superior Eleitoral, já com indícios de que serão penalizados. Isso é uma coisa que preocupa. Agora, eu vejo assim, as reformas, ninguém fala em reforma fiscal, que eu acho que é das reformas mais importantes e necessárias para o país. Quando você fala em reforma trabalhista, vale lembrar aqui que o Brasil tem, comparativamente ao mundo,
vou repetir, 15 mil sindicatos. Nós temos no Brasil 15 mil sindicatos. Pense em fazer uma reforma trabalhista com 15 mil sindicatos em atividade. Ora, é extremamente difícil. Então nós ficamos de vez em quando falando, vamos fazer, mas eu tenho que compor com o legislativo. E dentro do legislativo eu tenho as forças, inclusive a sindical lá dentro. Então as pessoas, nós temos que entender que depois que parou o regime militar no Brasil, que nunca ligou para o pobre, nunca deu satisfação para ninguém. O regime militar fez o que fez ele achava que era certo, fazia. Ora, quando você veio aqui e acabou o regime militar, existia uma carência muito grande do pobre, do média, da classe média, até dos ricos, que começaram a reivindicar direitos sociais. E aí nós fizemos o quê? Nós começamos a entender que aquele pobre vota. Então, a reforma política é uma coisa que me preocupa no Brasil, porque tudo é movido pelo voto. Então, o deputado que está lá, ele está lá pelo voto. Ele está lá porque ele defendeu, às vezes, direitos de lá um segmento da sociedade. Se bom ou ruim, então é muito fragmentada a sociedade. E o que fica difícil você ter uma visão de união, como disse o doutor Jorge. É difícil você imaginar há 5, 10, 15, 20 anos, não se discute com profundidade absolutamente nenhuma reforma. A reforma da Previdência é importante, mas de que forma? De cima para baixo? Com os 15 mil sindicatos? Quer dizer, como é que nós fazemos isso no Brasil? As reformas que têm que ser feitas, a reforma política, que era uma coisa fundamental, porque muda essa regra política, não se discute. Discute ao sabor do que está acontecendo no dia, como foi a mini-reforma em 2015. Então é importante isso, então vamos fazer. Mas nós estamos sendo achincalhados na rua, então faz uma campanha de 30 dias só. E aí eles viram, é assim que a lei vai seguir. Isto é que nós precisamos discutir. Então não adianta ter boa vontade. Eu não posso aqui elogiar o presidente Temer, que foi um homem que assumiu a presidência e colocou 8 ministros que estão na Lava Jato. Não dá, gente. Não, é impossível você bater palmas para isso. Ele pode ter muito boa vontade, mas ele ali se rendeu ao quê? Se rendeu ao legislativo. Eu preciso do Jucá, eu preciso de não sei quem. Por quê? Porque ele precisa do outro poder. Isto é que me deixa preocupado. Quando voltar agora, vai ter que entrar... Por que está se discutindo aqui as 10 da anticorrupção? Porque, gente, está todo mundo na lista. Não adianta você dizer aqui para o brasileiro, anticorrupção, mas eu estou na lista. Vamos votar. Vê aí a disfarçatez que usou o Renan Calheiros para isso. Então, de alguma forma... Ou até o acordão que foi feito com o judiciário. Trinca, então está todo mundo ali entregue. Essa coisa dos 3 poderes aí é interessante. Lá, desde a época de Montesquieu, que foi quem fez, né? Que deu nome a isso. Nós vamos repensar essa coisa, porque nós não saímos desse lodaçal. Ele tem uma boa ideia, assim como nós falamos dos prefeitos. O prefeito tem boa ideia, mas ele vai ter que bater na porta da Câmara. E aí a Câmara está preocupada em que, olha, lá o meu povinho, quando ele diz meu povinho, ele diz meu voto. Ele não está errado, ele está defendendo quem votou. Então o voto em si precisa ser discutido. E isso está onde? Está no sistema político nacional. Se não pararmos com isso, nós sempre vamos estar dependendo de voto. E quem depende de voto não está dependendo não está querendo resolver Brasil. Está querendo resolver o voto dele. Ainda no cenário político nacional, o Congresso está em recesso desde 23 de dezembro e deve retornar às atividades no início de fevereiro. Antes de discutirem sobre as pautas legislativas, a Câmara e o Senado terão que eleger novos presidentes nas 2 casas para os próximos 2 anos. O maior desafio para o Palácio do Planalto está na Câmara. Em meio a uma ameaça de racha na base aliada, o governo tenta atuar para manter a coesão dos partidos que dão sustentação a Temer.
Nos bastidores, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, tem articulado para ficar mais 2 anos à frente da casa, apesar de não haver consenso sobre se ele poderia ou não disputar a reeleição. O ano começa agitado em Brasília. Como é que vocês analisam essa articulação de Maia? Jorge. Eu acho que é mais uma briga pelo poder, né? Não tem, o foco não é... O tempo todo é isso que a gente acaba discutindo aqui, na verdade. Assim, o objetivo, ele é divergente, né? Eu acho que o Brasil, como o professor Iberê muito bem analisou no bloco anterior, ele precisa de uma mudança de comportamento, ele precisa de convergência. E é divergente, está todo mundo preocupado com o que tem que resguardar, quais são os valores que tem que ser, quais são as trocas, as permutas. Enquanto a gente depender desse tipo de coisa, nós vamos viver essas excrescências, como por exemplo, né, o vice do Senado é do PT, sei lá da onde, é um sujeito desconhecido, assim como quem assumiu em primeiro lugar quando saiu o presidente da Câmara, é um sujeito que não sabia nem falar ao microfone. Essa é a realidade. Talvez Sim. ele soubesse falar no palanque do local onde ele adquiriu os votos, mas no microfone em cadeia nacional ele não tinha capacidade intelectual de falar, né? Então, assim, é mais um pouco do mesmo. O Brasil clamando por reformas, clamando por responsabilidade, porque eu acho que, acima de tudo, esses representantes, eu gosto muito do termo Câmara dos Representantes, que os americanos gostam de usar, esses representantes, eles estão ali para fazer a diferença. Eles estão ali para tentar, de forma agradável ou desagradável, tornar o Brasil um país sustentável, tornar o Brasil um país que vai ter progresso e evolução. E, na verdade, não. Na verdade, eles estão lá para trocar favores, para trocar posições, para brigar, porque o Maia, qual é o objetivo dele ficar mais 2 anos? Ele tem um projeto, ele estabeleceu um projeto, um plano que vai alavancar o Brasil exponencialmente e que nesses 2 anos ele vai fazer a diferença? Duvido. Ele não tem um projeto nem dele, da vida pessoal dele, para daqui a 2 anos, quiçá um projeto para a Câmara dos Deputados do Brasil, federais, fazer essa diferença. Mas, na verdade, ele está ali pelo poder, né, e pela influência que o cargo dele pode exercer para alguns benefícios do grupo dele. Né? Iberê. Tá lá, diz que é ruim, mas ele quer ficar, né? É interessante isso, né? Na verdade, a discussão é se juridicamente ele pode concorrer ou não. Sim. Essa é a discussão. No primeiro momento não poderia. Então, mas depois que fatiaram o impeachment, depois que o presidente do Senado não aceita a ordem do judiciário, de receber. Entendeu? Então tudo é viável. Vai depender dos interesses daquele circo Brasília. Então, se é importante manter o Maia, então nós vamos de alguma forma dar uma interpretação jurídica para o fato. Não é importante. Vai vir um outro grupo, e o grupo que vem é o grupo que está aí, do Losso e do Jovair Arantes, né? Que são os que estão discutindo, mas aí já são de um outro time, que não interessa. Então, esse jogo todo, nesta brincadeira, como disse o doutor, nós somos espectadores. Nós ficamos olhando aqui, não adianta ter votado em Pedro, Paulo, João, porque Antônio. Eles é que vão se resolver decidem lá a vida deles, entendeu? Se eu for, se você conseguir me manter no cargo, eu vou arrumar uma secretaria para o seu grupo, porque eu vou liberar emenda. Gente, nós estamos cansados disso. E isto tudo passa, novamente, pela reforma política, que nós não temos vergonha na cara de fazer. Então, essa estrutura favorece isso. Nós estamos aqui assistindo, eles ficam escolhendo lá quem é que vai mandar, quem que vai, para que estado vai, quem é que ganha mais, entendeu? Quem indica quem. Porque assim, você que está nos assistindo, assim, não é pura e simplesmente por ser. Existem indicações feitas por trás do pano por uma série de estatais, uma série de órgãos públicos, que não vem à tona, que não aparece o nome de ninguém. Mas eu preciso ter cacife. Então, por isso, a presidência da Câmara é importante, a presidência do Senado é importante, a presidência de algumas comissões são importantes. Então, para nós aqui, parece, coitado, ele está se dando da vida dele para o bem do Brasil. Mentira.
Não tem negócio pro bem do Brasil, não. E muito interessa também para o Michel Temer manter o Rodrigo Maia ali, né? Porque senão ele perde ali aquela isso foi o que eu falei no começo. Não adianta o executivo ter uma boa vontade, se vestir de gari, prometer, porque tem que bater na porta do legislativo. Essa é a regra brasileira. Mas aí eu aproveito o ICJT e faço a pergunta. Se Temer perder a governabilidade no Congresso, que é o que a gente vem falando o programa inteiro com outras palavras, mas é isso. As chances de um eventual impeachment crescem. Como é que vocês avaliam essa questão? Eu acho que não vai acontecer o impeachment, porque a quantidade de interesses envolvidos é muito grande e não convém. Eu acho que existe uma questão de conveniência, como o próprio professor Iberê muito bem colocou, convém manter o Rodrigo Maia ou não convém? Se for conveniente, a gente mantém, a gente encontra algum subterfúgio, alguma brecha na lei. E se não for conveniente, aí sim a gente usa a lei como um amparo para retirá-lo. E assim, essa questão da reforma política, ela é fundamental porque hoje você tem um problema até no acesso como se formar um deputado federal. Uma campanha de um senador, ela tem o custo de uma campanha de governador. Sim. Ela tem o mesmo custo. Então, ou seja, como que um sujeito muito bem intencionado, muito bem preparado, absolutamente apto para o cargo de senador, conseguirá chegar a ser eleito senador sem uma máquina? Então, o problema está no recrutamento. O sujeito vai ser candidato a senador ou a deputado federal, ele já faz parte da máquina, ele já sabe como conseguir a verba independente de nova reforma, não, agora não pode mais ter doação de pessoa jurídica, vai ter de pessoa física. Gente, quem viu essa campanha eleitoral agora, última deu pra viu ver que tem brechas, essa mudança de jurídica para física não mudou absolutamente nada. Eles conseguiram fazer a campanha não, teve menos santinho, tudo bem. Teve menos santinho. Então, esse contexto dificulta o recrutamento de novas pessoas. O acesso de pessoas bem... No cenário municipal é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a distância entre o político e a população é muito menor. Brasília é um local quase que abstrato, no meio do Brasil, longe de tudo. Então, esse caráter abstrato que foi construído favorece essa bagunça corrupta, leviana que tem acontecido em Brasília. E a reforma política, ela tem que visar isso. Quem sabe o acesso de pessoas de bem, de pessoas muito bem, melhor intencionadas, a distribuição melhor do que N critérios que com certeza o professor Iberê sabe dissertar muito melhor do que eu, que podem fazer bem para o Brasil, pelo menos melhor do que a gente tem hoje. Né? Iberê, você ficou revoltado? O Papai não te deu atenção. Não. Mas, de qualquer jeito, vai depender da governabilidade. O Michel Temer está com uma espada na cabeça aí, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Quem está lá é o Gilmar Mendes, dizem as más línguas, que é um homem do PSDB, né, que tem interesses partidários. Dizem, não sou eu que afirmo. Então, assim, uma espadinha na cabeça. Se ele não tiver a conivência e o apoio do Legislativo, que começa agora uma guerra para a presidência da República. Gente. Qual é a guerra da presidência da República? O partido PSDB começa a se distanciar um pouco do Temer, porque ele não quer o Temer, ele quer trabalhar o candidato dele, seja lá quem for. Então ele começa o quê? Ele começa agora a negociar esse tipo de coisa, o apoio incondicional que o Temer teve até agora, já não vai ter agora em 2017, na minha visão. E isto faz com que ele fique com duas espadas, né? Além do eleitoral, ainda o apoio do Legislativo. Então, passar essas medidas que ele está tentando aqui, não vai ser fácil não, entendeu? E pode ser que lá adiante, antes de ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela regra da história Dilma Temer, que foi motivado pelo PSDB, inclusive, na iminência de ser cassado, eu tenho a impressão que o Temer renuncia. Veja, você ainda acredita? O único que ainda acredita nisso. Não, mas veja, então, isso não é... Porque imagine o seguinte, uma coisa é você ser
caçado. Você foi caçado por abuso de poder econômico. A outra coisa é você falar assim, vocês vão me caçar lá, então vou fazer o seguinte, vou assinar uma carta aqui que eu saio, pelo menos saio pela porta da frente. E aí cessa aquele processo. Ele já não está mais no cargo, não tem por que fazer. Então, nós teremos o primeiro semestre de 2017... Por isso, então, essa disputa toda agora diante das cadeiras. É isso que a gente gosta de fazer com que o pessoal de casa consiga raciocinar bem. Uma coisa não funciona sem a outra. Lógico. A gente está falando tanto de impeachment, a gente vem falando muito aqui, ou de renúncia e tudo mais, mas por quê? Porque está tendo, por outro lado, aquela briga de poder pela cadeira no Legislativo, porque é quem vai assumir no lugar do Temer. Mas veja aqui, até o que o doutor Jorge coloca aí, existem algumas coisas que te deixam horrorizadas. Nós temos um sistema político onde o senador tem 2 suplentes. Não sei se todos sabem que se o senador se licenciar ou for para algum cargo de executivo, o suplente, primeiro, ficando 180 dias no cargo e depois o outro volta, aqueles 180 dias que ele ficou, lhe dão direito a um salário vitalício pro resto da vida, de senador, com todos os direitos, de motorista, de seguro de saúde. Então o que ele faz? Nós temos casos aí do segundo suplente, que já ficou 180 dias, aí depois volta o primeiro. Por isso é que existe quem banca, muitas vezes é o suplente de senador. Porque ele diz assim, eu vou bancar aqui, mas você, lá dentro tu torce o pé e sai fora. Eu quero ficar 180 dias. Porque ele arrumou uma aposentadoria que nós vamos ter que trabalhar a vida inteira para isso. Então, existe. Por que você coloca o senador e ele coloca o filho de vice? Então, essa estrutura é tão carcomida, é tão vergonhoso isso aí, que alguém tem que discutir, não é possível. Deste jeito nós não vamos para frente. Então está na reforma política mesmo, com seriedade. E vamos falar de política regional. Os prefeitos e vereadores eleitos na Baixada Santista começaram a tomar posse nos cargos para os próximos 4 anos. Em Santos, a cerimônia de Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e dos 21 vereadores foi realizada na Câmara Municipal. Tomaram posse primeiro os parlamentares, depois o prefeito e o vice-prefeito Sandoval, também do PSDB. Durante o discurso, Paulo Alexandre falou sobre pontos positivos do primeiro mandato e lembrou o resultado das urnas que o levaram à reeleição. Já o ex-vereador, o agora atual vice-prefeito Sandoval, disse que pretende levar a experiência de 4 anos no Legislativo para o Executivo. Pergunto para vocês, nossos convidados, quais são as principais questões que o prefeito reeleito terá que resolver no próximo mandato. Doutor. Eu acho que a primeira questão fica como corrigir o planejamento orçamentário do município, que eu acho que ficou evidente para a população inteira, né, que viu essa situação de não pagamento de salário, não pagamento de vários fornecedores e prestadores de serviço. Eu acho que isso foi exteriorizado aí para toda a população e fica aí uma obrigação dessa chapa, que foi agora reeleita, de se programar e de se adequar. Eu acho que a cidade ela tem vários desafios, né? A questão da saúde, a questão da operacionalização de fato do Hospital dos Estivadores, que por enquanto ele ainda está pré-operacional, né? No que diz respeito ao serviço para a população. Eu acho que temos aí projetos que foram divulgados e prometidos, vamos dizer assim, já desde a primeira candidatura e que ainda não foram consolidados, como é o caso do VLT e outros aí, projetos inclusive muitos deles que dependem de verbas estaduais e de verbas federais. Então eu acho que precisa muita coisa acontecer. Realmente a vitória do prefeito Paulo Alexandre foi evidente, né? Foi novamente, um massacre, né? Mas eu acho que ele tem aí muitas tarefas a realizar nesses 4 anos, inclusive a tarefa de ter aí, de deixar um legado aí para o seu futuro sucessor. Né?
Iberê, a gente não pode falar dessa questão tanto do prefeito assumir, sem antes também dar continuidade ao trabalho dele. Na verdade, ele foi reeleito, Paulo Alexandre, sem falar que houve uma mudança de cadeiras no Legislativo, né? 3 vereadores que tomariam posse ou continuariam no cargo, eles foram para as secretarias e agora teve uma mudança também no Legislativo. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, assim, existe uma linha de pensamento que se revolta muito com esta coisa de eu fui eleito para o Legislativo e ser vereador e de repente eu largo aquilo que me elegeram para ir fazer parte do Executivo. Então, uma linha que questiona muito isso. Por um outro lado, existe uma composição também política. Eu não estou entrando no mérito aqui da qualificação dos que foram chamados, nenhum. Os 3 que foram chamados, na minha opinião, têm lá as suas condições profissionais, morais, intelectuais de assumir a secretaria. Mas a preocupação é que é um tabuleiro de xadrez. Eu também estou tirando o A para colocar o B ali, eu me reforço na Câmara. Quer dizer, não acredito que tenha sido isso o objetivo do Paulo. Não me parece ter essa necessidade. Até porque fez, na coligação, uma bancada extremamente forte, expressiva dentro do Legislativo. Então, eu acho que esta outra linha que diz assim, eu não posso preterir do conhecimento técnico de um mesmo que seja eleito vereador, vou citar aqui um Hugo Dupré, que foi um esportista, campeão sul-americano, tem um histórico dentro do esporte nacional, e que agora está sendo levado para a Fundação Pro Esporte. Então, assim, está dentro do métier dele, é lá que se sente bem, pode colaborar muito com a cidade, dentro da área que ele... Então, eu não vejo como criticar, né? Assim como o Sadal no esporte, entendeu? O próprio Kaká, que já teve passagens pelo Executivo, agora voltando a uma secretaria, mas isto faz com que o prefeito Paulo Alexandre tem um desafio grande, que é a falta de dinheiro. Falta de dinheiro não é exclusivo de Santos, é do Brasil. A economia brasileira está em ruínas, nós não temos absolutamente nenhuma política. Esta é a minha crítica ao Temer também. Não adianta nada se eu não recupero a economia. Sim. Né? Então eu estou disputando a aposentadoria, onde mantém o indivíduo trabalhando até uma idade mais alongada, e tenho na outra ponta uma crise de desemprego que atinge hoje quase 20 milhões de brasileiros. Aí você fala, bom, então, e o que nós estamos fazendo? Eu preciso recuperar a economia, mas eu só recupero a economia que o primeiro passo é dar segurança institucional. E nós estamos nesse negócio, ele pode sofrer o impeachment, porque... E o Brasil fica nesse enrolambório todo aqui e acaba não tendo... Então não adianta vir aqui para criar anticorrupção. Desculpa, anticorrupção, sabe onde é que a gente aprende? É no berço, é em casa. É lá que se aprende a lei anticorrupção. É lá que são os valores morais e sociais da família que muitas vezes são deixados de lado. E eu preciso ter lei para não roubar, gente. Isso para mim é uma ofensa. Olha, você vai ter uma lei agora que não pode roubar. Isso aí você tem que aprender lá. Isso é óbvio. Né? A gente discute e acaba falando mais do mesmo sempre. Então, essa coisa me preocupa. Eu acho que o Paulo tem os desafios, até porque a arrecadação do município, queira ou não, diminui. Né? Vive de ICMS, o IPTU não é individual, é do ser humano, né? É a casa. Quer dizer, ele tem todo um cunho sentimental. O ICMS não, é movimentação de mercadorias. E o Brasil está em frangalhos na economia, não seria diferente em nenhuma das prefeituras. Parece, pelas medidas aí, o prefeito está tomando algumas medidas de redução dos contratos, está tentando, de alguma forma, criar condições de governabilidade dentro desse
mundaréu de absurdos que a gente vê. Agora, doutor, aproveitando que o senhor é da área da saúde, um grande desafio vai ser manter ali o Hospital dos Estivadores, uma vez que é algo que depende não só do município, depende do Estado, depende do governo federal, a verba, né, no caso. Então, difícil. Esse eu acho que é o maior desafio em relação à saúde, principalmente do Paulo Alexandre. Sim, é um grande desafio e que a gente espera que essa nova gestão aí, liderado pela Secretaria do Fábio Ferraz, consiga suplantar. É importante lembrar que é um equipamento que pode fazer a diferença no município. A gente tem uma dependência muito grande de poucos leitos hospitalares voltados para o sistema público. Então, um hospital focado no sistema público, eu acho que vai somar bastante, seria muito importante, não só para o município, mas para a região metropolitana, né, inteira, né, para a Baixada Santista. Só que a questão do custeio, a questão da sustentabilidade mensal, do pagamento do fluxo de caixa, realmente tem muita dependência. Tomara que os acordos, as linhas de redes de atendimento que o governo federal, principalmente o governo federal, pode emparcerar com o Hospital dos Estivadores, tragam essa sustentabilidade. Mas seria uma pena para o município, principalmente para o cidadão que depende, porque, como o próprio professor Iberê colocou, existem aí 13 milhões, né, segundo o governo, cerca de 13 milhões de desempregados no Brasil. Isso afeta aí aproximadamente 40 a 50 milhões de pessoas. E que são pessoas que, por estarem desempregadas, dependem do sistema público de saúde para o atendimento. Então, um equipamento desse tipo ele tem extrema valia para uma população que cada vez mais depende do serviço público. Serviço público. E outra questão também, Iberê, que a gente falou da saúde, mas também tem a questão de algumas obras, tanto para melhorar o trânsito na entrada da cidade, ou principalmente ali na Zona Noroeste, que é um problema já de muito tempo. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você, Paula, que é assim, toda vez que você não tem condição de comprar, você quis comprar lá um brinquedo, não tinha condições. Mas era muito importante, aí você pegou seus irmãos e fizeram uma vaquinha. Juntaram todo o dinheiro que vocês tinham e compraram. Fica como exemplo que as dificuldades poderão ser solucionadas com a história da visão metropolitana desta região. Quando nós estamos falando do Hospital dos Estivadores, não dá para pensar só como Santos. Eu tenho que pensar na região metropolitana. Então, vamos fazer uma vaquinha, né? Essa história do Condesb, da AGEM, eu sinto a vontade porque eu fui diretor executivo da AGEM e sei perfeitamente o quanto é importante essa união. Então, dá para os prefeitos agora começarem a fazer vaquinhas, desculpe a expressão, e fazer investimento que precisa esta região. Não dá mais para pensar em município. E nesse aspecto a gente tem um expertise, porque, por exemplo, para os fogos do dia 31 sim, a vaquinha deu certo. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem o que a gente já falou aqui várias vezes, temos mais representantes aí do PSDB, tudo indica e leva a crer, e a possibilidade, isso facilita com que haja realmente uma conversa, acordos se firmem, parcerias para que tudo dê certo. Estamos falando do mesmo partido, ou seja, isso facilita e muito, não fica aquela briga de poder, não, porque eu sou do PT, eu sou do PSDB, eu sou do PMDB, não. Os grandes que estão à frente das suas prefeituras, a maioria é do PSDB, a gente já falou aqui, isso facilita sim uma parceria. Bom, gostaria de ter muito mais tempo, ao longo da semana a gente vai discutindo a posse de outros prefeitos aqui da nossa região. Doutor, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, sempre muito bom discutir política, também com o médico. Obrigado, Paulo, obrigado. Uma ótima semana, um ótimo começo de ano para todos os nossos espectadores e uma boa semana. Obrigado. Para todos nós. Iberê, professor, prazer receber você aqui. Agora eu fiquei assustado, chamou ele é médico? É médico. Puxa vida. O diferencial do nosso programa é trazer pessoas de outras áreas para discutir política. Eu pensei que fosse um analista político pela proficiência com que ele colocou todos os temas.